A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos de volta com a Hora da Palavra 3.7. Eu quero, nesta hora, cumprimentar todos, todos os ouvintes, tem também aqueles que não são evangélicos, que nos acompanham também nas redes sociais. Nós estamos com a lição do terceiro trimestre, nós estamos com a revista que fala a respeito dos princípios divinos em tempos de crise. Nesta aula de hoje, que eu vou passar para os irmãos, se você tiver um tempinho aí para estar acompanhando com a gente, a reconstrução do templo. A reconstrução do templo enfrentou oposições. Esse é o tema da lição de hoje. A reconstrução do templo de Deus enfrentou oposições. Então, nesta aula de hoje, desse terceiro trimestre, nós estamos seguindo aqui a revista da CPAD. Alguns irmãos estão dando, algumas igrejas estão dando o segundo trimestre, que é as cartas aos Efésios. E outra possibilidade que a CPAD também disponibilizou para os irmãos foi trocar a revista dos jovens para dar para os adultos dar para os jovens, do segundo trimestre. E a outra opção é essa que nós estamos fazendo. Estávamos dando aula presente na igreja, agora nós vamos dar via canal no YouTube aí para os irmãos. Então, na quarta lição, nós temos esse tema maravilhoso. A construção do templo enfrentou oposição. Por que é um tema maravilhoso? Porque todo cristão encontra oposição na caminhada. Então, nós vamos ver a diferença daquele tempo para hoje, nossos dias, o que acontece também em nossos dias. Então, vamos lá. Princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém, o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Lição 4, a construção do templo enfrentou oposições. Nós lemos a primeira, que foi o despertamento de Daniel, a oração, onde Deus desperta Daniel no capítulo 29, versículo 10. Ele entende que já era tempo de Deus tirar o povo dele do cativeiro pelas profecias do profeta Jeremias, aonde ele lê, e o versículo 10, ele compreende, pela graça de Deus, que já era o tempo do livramento. Deus já estava livrando seu povo, tirando do cativeiro. Olha o que diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passando 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, tornamos a trazer a este lugar, ou seja, a Jerusalém. Novamente, Deus prometeu ao povo tirar da Babilônia e levar para Jerusalém. E aqui nós estamos na continuidade, O objetivo geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer resistências do inimigo. Esta é o objetivo geral. Nós temos aqui pontos a atingir nesta lição, são 4 tópicos, geralmente as lições são 3, essas são 4, por isso pode ficar um vídeo um pouco mais longo. Mas se você tiver paciência, você tiver vontade de aprender, é uma boa hora, porque a Escola Bíblica Dominical, ela é a maior academia teológica do mundo, aonde se faz muitos pregadores, oradores, na Escola Bíblica Dominical. Então, é o curso de teologia maior do mundo, aonde as igrejas estão cheias nos domingos pela manhã, dando estudo bíblico, Escola Dominical. Primeiro, mostrar como se deu o lançamento dos alicerces do templo. Segundo, saber que os samaritanos se opuseram à construção do templo. Quem eram os samaritanos? Vamos saber também. Terceiro, explicar a falta de resistência dos judeus. Vamos explicar também porque os judeus se acomodaram com aquela situação. Quarto ponto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos enquanto os judeus cessaram a obra. Os samaritanos eles se alegraram muito, o inimigo se alegrou muito quando ali foi cessada a obra. Texto áudio, Neemias 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha que interessante, meus irmãos. O coração do povo se inclinou a trabalhar, e Deus abençoava. Tudo que a união, há crescimento. Até o inimigo, quando ele trabalha unido, eles conseguem vencer por um pouco de tempo. Lógico que é por um curto espaço, mas eles conseguem também vencer. Isso está escrito em Gênesis 11. O inimigo ele se fortaleceu. Toda a terra falava uma mesma língua.
Era apenas uma língua só em toda a terra. E o que aconteceu? A torre crescia, chamada Torre de Babel. Por isso que Deus desceu e diz assim: vamos lá e confundamos as línguas. Vamos confundir as línguas. E ali saiu o povo ali semeando por todos os espaços da terra em línguas diferentes. Então havia união naquele mal, que era construir a torre para o benefício de Nimrod. Vamos lá, seguindo. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Oh, glória. Leitura bíblica em classe, ou leitura bíblica diária. Você aqui é para ler em casa, né? Vamos lá. Seguindo. Leitura bíblica em classe, ou seja, leitura bíblica onde todos os irmãos acompanham. Esdra capítulo 4, e os versículos, eles vão decorrendo do 7 ao 9, de 11 a 13, 15, 16, 21 e 24. Começamos a leitura, diz assim: E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Midrate, Tabiel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta estava escrita em caracteres aramaico e em língua siriaica. No versos 10, versos 11. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes mandaram teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus subiram de ti, vieram a nós, a Jerusalém, e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Versos 13. Agora, saiba, ó rei, que se a cidade se edificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos e tributos e as rendas. Assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se buscasse no livro, dos teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi cidade rebelde, danosa aos reis e províncias, que nela havia rebelião em tempos antigos, que pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dá ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade, até que se dê ordem por mim, e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano e prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinai, o escrivão, e os seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram a força de braço com violência. Olha que coisa! Para parar a construção da casa de Deus. Na verdade, a reconstrução, né? E a construção foi com Salomão. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aqui nós temos, amada igreja, a leitura inicial de toda a lição. O que nós temos aqui? Na volta de Neemias e Esdra para Jerusalém para reconstruir o templo de Salomão, que os babilônicos haviam destruído, o povo tinha saído do cativeiro, vindo de Babilônia, porque Deus prometera que 70 anos haveria tirar o povo do cativeiro. As 10 tribos do norte, que eram os samaritanos, já tinham sido presos antes. As tribos de Judá e de Benjamim, as 2 tribos do sul, que eram os judeus, considerados os judeus, foram presos depois. Porém, todos estavam sendo soltos agora. Na volta para casa, os judeus, a tribo de Judá e de Benjamim, eles tiveram um desejo de restabelecer o culto a Deus. O desejo de restaurar o altar de Deus. Restaurar o altar do sacrifício. Sabia eles que tinham ido para o cativeiro porque não adoraram a Deus como deveria se adorar.
Então eles estavam agora voltando para casa e sabia que a forma de ser abençoado era reconstruir aquilo que Deus ordenara. E eles estavam agora construindo o templo de Deus, estavam construindo novamente, agora erguendo a casa de Deus. Porém, quem trabalha para Deus encontra-se oposição com aqueles que não trabalham, porque até o bem que você faz incomoda as pessoas. Você sabe que isso é verdade. Então, os samaritanos, eles começaram a lutar. As 10 tribos do norte, que eram os samaritanos, que eram os judeus que se rebelaram naquela divisão entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que era o reino inimigo de Salomão. Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2. Só que as tribos de Deus eram as 2, era o menor. Era o menor, porque eles não se prostituíram com os deuses das nações. Já Jeroboão, as 10 tribos do norte, eles fizeram um bezerro, conforme fizeram no deserto, quando saíram lá, né? Eles fizeram um bezerro e colocaram em Dan e colocaram em Betel, trancando as saídas para que o povo não fosse adorar em Jerusalém. A igreja que tem palavra de Deus, a igreja que tem palavra, ela tem pasto, as ovelhas não precisam sair para estar buscando fora. Então ele fez o quê? Ele fez um movimento para animar o povo ficar preso, né? Aqui já vai um alerta que nós tivemos na terceira lição, né? Os falsos avivamentos. Tem que ter cuidado com a igreja de Deus com os falsos avivamentos. Os falsos avivamentos, eles têm por base segurar o povo preso ali no templo. Porém, o verdadeiro avivamento é aquele que quando a presença de Deus chega, o povo se alegra, o povo geme, o povo chora, e quem está errado se arrepende. Este é o verdadeiro avivamento que Abacuque falou no capítulo 3, versículo 2. A Bíblia nos diz que quando eles lançaram os alicerces do templo, o povo, os anciões que viram a primeira casa choraram. Aqueles que eram mais novos jubilavam de alegria. E a presença de Deus, ela desceu naquele lugar. E o povo chorava. Quem viu o primeiro alicerce disse: nós estamos revivendo a presença de Deus como no princípio do rei Salomão. E os que não eram daquela época diziam: nós temos agora uma casa para adorar. Porém, houve oposição e a construção teve que parar. Foi tempos difíceis, tempos trabalhosos. Então vamos seguir aqui. No primeiro ponto desta lição, nos diz assim, a introdução: o altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, conforme o costume, em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 2 a 4. A vida espiritual dos judeus, que havia retornado do cativeiro, seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reconstrução do templo. Ponto central: devemos manter a confiança em Deus e esperar. Devemos manter a confiança em Deus apesar das circunstâncias. Todos nós teremos circunstâncias difíceis em nossas vidas. Nós devemos manter a confiança em Deus. Devemos saber que Deus, a vontade de Deus era construir o templo. A vontade de Deus era edificar o templo, não era para parar a construção. Então, por que eles pararam? Então, faltou resistências dos judeus contra o inimigo. Nós estamos vivendo um tempo de resistência. As circunstâncias são contrárias. Nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas não podem congregar, não podem se reunir, mas isso não impede que o crente adore a Deus, porque na verdade, aquele que serve a Deus, ele adora aonde ele estiver, com um coração puro. Ele é templo do Espírito Santo. No momento em que voltarmos a cultuar, certamente que será muito bom, que nós vamos nos reunir. Será a reunião solene, onde todos juntos se alegramos, né, e fazemos aquela reunião de harmonia entre os irmãos, que é muito bom também. Primeiro ponto: os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Sírio, rei da Pérsia, Zorobabel, os que haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Esdras 3, versículo 8. Todos apresentaram muita animação para o trabalho. Entendendo esta mensagem, este início do primeiro tópico, nós vamos ver os seus subsídios, os seus pontos, de uma maneira prática, mas de uma maneira, como vou dizer para os irmãos, resumida pelo tempo. Mas eu quero falar que Deus fala no capítulo 45 de Isaías, 200 anos antes de acontecer tudo isso,
que aconteceu, Deus falou para Isaías que ele iria levantar um rei chamado Ciro, rei da Pérsia, reino do inimigo, para destruir Babilônia e para libertar os judeus. Quando Ciro vai lá, que o povo abre as portas para Ciro entrar em Babilônia, Ciro ele toma Babilônia, e quando ele vai buscar ali as histórias, ele começa a entender que provavelmente por Daniel, estava lá, ele entendeu que Deus havia falado que ele iria nascer e que tinha um propósito com o nascimento dele. Que Ciro ia nascer para ser ungido do Senhor, mesmo sendo do exército inimigo. Iria trabalhar a favor de Israel. O que também se entende que Ciro aceitou a Deus como seu Salvador, pelo fato de sua declaração. Ele diz assim: vocês sabem que o Senhor me escolheu e nós vamos adorar o seu nome. Então a adoração dele, você for ler lá no livro de Esdra, no princípio, ali no início, você vai ver que ele fala com a boca dele, ele começa a louvar a Deus. Então se entende que ele se aceitou também a Deus. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já permanentes e com trombetas, e os levitas, os sacerdotes já paramentados e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instrução de Davi, rei de Israel. Esdra 3:10. Todos os que assistiram ao lançamento dos alicerces apresentaram os seus sentimentos com tão grande júbilo, e que as suas vozes se ouviam de muito longe. Esdra 3, versículo 12 e 13, que vai dizer que os sacerdotes, os mais velhos choravam e os mais novos jubilavam, e se ouvia de longe aquele barulho, porque a alegria era muito grande em rever a casa de Deus se erguendo. Segundo ponto, a reedificação do templo foi restaurada. Foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Esdra 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, quando ele diz que Deus despertou o espírito do seu servo, o espírito de Ciro. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que podem ser simbolizadas pelo templo de Deus. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabemos nós que o templo de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus, Todo aquele que dá lugar para ouvir a voz de Deus é templo do Espírito Santo de Deus. Então, o avivamento chegou no Brasil em 1911, isso quer falar a respeito dos missionários suecos que vieram, que foi Daniel Berg e Gunnar Virg, que chegaram em Belém, e se nasceu a igreja Assembleia de Deus Belém, no Pará, Assembleia de Deus Ministério Belém. Vamos lá, de onde saiu as outras denominações também, E muitas são ligadas também a Belém até hoje, esses institutos que nós estamos dando, pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Vamos lá. A Igreja de Deus é um mistério. Efésios 5:32. Vamos lá, lê. Lê comigo aqui. Eu estou lendo aqui no tablet para nós ganharmos tempo. Vamos lá, Efésios 5, é mais rápido. Efésios 5:32. Grande é o mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, o mistério de Deus, A igreja de Deus é um mistério, que não pode ser compreendido pelos homens. 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versos 14. Diz assim, versos 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque elas se decidem espiritualmente. Então o homem natural não compreende as coisas espirituais. É por isso que muitas vezes Jesus falava e o povo não entendia, porque eles estavam na sua carnal concupiscência. Letra B. O Espírito Santo, ou letra A. O Espírito Santo que salienta que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Mateus 16:18, onde Jesus diz. Vamos ler também, que muita gente entende esse versículo de maneira errônea, e nós vamos agora entender de maneira correta. Mateus 16:18. Pois também eu vos digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu é Pedro. Quando Jesus disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Disse que é um profeta. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Ele não foi carne e sangue que te revelou, Pedro, foi meu Pai que está no céu.
Então, nesta palavra aí, Jesus diz, tu és Pedro. Pedro, no significado do seu nome, pequenas pedras. Tu é Pedro, uma pequena pedra. Agora, sobre esta pedra, Jesus diz, sobre ele edificaria a igreja. A igreja não é edificada sobre Pedro. A igreja é edificada sobre Jesus. Jesus é o alicerce das igrejas. Jesus é o alicerce. Por isso que ele diz, em meu nome vocês farão isso, farão aquilo. Tá? Então, esse é o entendimento real deste versículo para nossas vidas. Letra B. Vamos lá. O Espírito Santo que gera um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus, né? É morada de Deus. Nós vemos aqui em Efésios, capítulo de número 2, versículo 22. Efésios 2, 22 nos diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus, para a morada de Deus em Espírito. Então, nós somos morada de Deus. O que digo, em um resumo, que aonde chega um servo de Deus, uma serva de Deus, chegou Deus. Às vezes está sem paz, quando a pessoa chega, traz paz. Então, Deus está presente com aqueles que andam com o Senhor. Letra C. O Espírito Santo quer adestrar ou mostrar a igreja, porque ela é instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3:10 nos diz, vamos lá, Efésios 3:10, já estamos em Efésios, vamos lá. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, que coisa tremenda, né? A igreja de Deus, ela trabalha em multiforme graça. O que isso quer dizer? Não é a igreja de fulano que é certa, a igreja de ciclano que é certa. Todas as igrejas têm pessoas que trabalham com sinceridades, tem pessoas sinceras, pessoas de Deus lá dentro. Então, uma igreja que se denomina salvação só nela, ela já está errada. Porque a salvação não depende de igreja de ninguém. A salvação depende de Jesus que morreu por nós. Está aí o ensinamento também para nossas vidas, pela misericórdia de Deus. Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização no mundo. Mateus capítulo 13, versículo 34. Vejamos rapidinho também aqui, para ganharmos tempo. Mateus 13, versículo de número 34. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola. Aqui fala, né, Jesus falando a respeito aqui para os seus discípulos por parábola, porque ficava em figura, né, e eles entendiam espiritualmente, porque Deus discernia para eles, né. E Jesus diz, a vocês é dado o dom de entender, mas a eles não. Então, para quê? Para que divulguem a palavra, para que o evangelho seja levado. A parábola era uma figura de linguagem. Resumo do tópico 1. Os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Que benção, né? Quando Deus abençoa, a presença dele chega, é diferente, o povo se alegra, né? No segundo tópico, os samaritanos, acho que não está dando para vocês ler ali não, né? Porque está um pouco claro. Os samaritanos, vamos ver aqui, os samaritanos opõem-se à construção do templo. Os samaritanos, eles se opõem. Vamos lá, como eles se opõem? Vamos ler um pouco para entender. Entre os samaritanos na terra estavam, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram os descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria, depois que ele teve levado as 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Capítulo 17 de 2 Reis, o versículo 23. Eram pagãs que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos costumavam servir aos seus deuses, mas também temiam o Senhor. Aqui nós vemos o misticismo, né? O paganismo. O que é o pagão? O pagão é aquele que paga votos. Então os samaritanos pagavam votos aos deuses, ali, digamos, os bezerros, as imagens das nações, e também adoravam a Deus. É por isso que os samaritanos, eles chegam no capítulo 4, eles dizem aos judeus, deixa nós edificar o templo com vocês,
porque vocês sacrificam a Deus, mas nós também sacrificamos. Porém, os judeus sacrificavam somente a Deus, e os samaritanos sacrificavam a Deus e a outros deuses, né? Outros deuses, como o Egito tinha muitos deuses. Vamos seguir. O reino do norte, as 10 tribos tinham como capital Samaria, tá? Por isso que são samaritanos. E os dois reinos do sul, Judá e Benjamim, tinha como capital Jerusalém. Por isso que eles estavam edificando o templo, tomando a frente. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras capítulo 4, versículo 4 e 5. A maldade dos samaritanos levou a enviar uma carta ao rei da Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. Esdras 4, versículo 12 e 13. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou para a obra. Esdras 4, 21. Aqui tem outro ensinamento para nós também. Nem sempre que você ouvir a história de alguém, você acredita de primeira mão. Tire a limpo, porque tem muitas pessoas que são usadas pelo mal para levar e trazer conversa, levar e trazer fofocas e botar você contra as pessoas. Então, às vezes, não é bem como está falando. Então, é bom a pessoa ouvir direito realmente a história. O que aconteceu? O rei Dário, que era o reino da Pérsia, ele agora estava assumindo o lugar do rei que anterior estava servindo. E aí ele esqueceu de ler as crônicas, que eram os livros escritos e guardados. Havia saído uma ordem do rei Ciro, que era um rei muito poderoso, um rei levantado por Deus, que todos temiam o nome dele. E Ciro tinha dado ordem para que todos aqueles que se levantassem contra a obra de Deus fossem mortos. E quando todos aqueles que fossem, não ajudassem, não pudessem ir, que levassem, que pagassem, mandasse alguém ou desse alguma coisa para ajudar na construção do templo. Então Ciro, muito com um braço forte, um braço de Deus, por isso que o Senhor diz assim: eu levantarei Ciro, ele vai pulando os lombos dos reis, ele vai despedaçando os ferrolhos de bronze e portas de ferro. Então Deus estava dizendo que era com um braço forte que Ciro estava vindo. Então, quando Dário leu, soube que os samaritanos levou essa carta, Dário mandou para a obra, porém ele não sabia toda a verdade. Quando o rei Dário, quando o profeta Ageu e Zacarias chegou, no capítulo 5 de Esdras, se não me falhar a memória, deixa eu abrir aqui para não ficar em minhas palavras, né? Quando ele chega no capítulo 5, esses dois profetas, eles vão ajudar na construção do templo. Ageu e Zacarias mesmo, isso mesmo, capítulo 5, versículo 1. Eles começam a reconstrução do templo. E o que acontece é que os samaritanos, com inveja, vai lá e dá a saber ao rei Dário, e só começaram novamente o templo, e está em ligeira construção. Eles tinham inveja da construção do templo. E o que aconteceu foi que o rei mandou parar novamente a construção. E eles não pararam. Aí eles disseram: nós estamos trabalhando. O rei Dário mandou perguntar: com que ordem vocês voltaram a construir? Me digam o nome da pessoa que mandou voltar vocês construir o templo. E aí eles voltaram com a carta e disseram, mandaram para o rei Dário: nós estamos construindo porque o rei Ciro mandou, mandado por Deus. Então a ordem não vem de Ciro, a ordem vem do superior, a ordem vem de Deus. Deus mandou nós reedificar, nós construir e mandou nós edificar o templo. Quando Dário ouviu isso, que até o rei Ciro temia a Deus, ele disse: ninguém atrapalhe mais a obra de Deus. E quem se levantar contra a obra de Deus merece ser morto, merece pegar madeira da sua própria casa e matar a família. Então, olha que coisa, né? Aqui nós vemos que o samaritano, no resumo, foi um tropeço. Por isso que os samaritanos tinham raiva dos judeus. Você encontra lá no capítulo 4 de João, no Novo Testamento, quando Jesus chega para desfazer aquela inimizade. Né? No livro do profeta Ezequiel, diz que o Senhor iria novamente unir as 12 varas de Israel. Ali fala a respeito da união das tribos que estavam separadas. E aí quando se dá essa união? Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana no poço de Jacó. E ela diz: como é que tu és judeu, eu sou samaritano, tu fala comigo? Jesus: mulher, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu que me pediria água, e eu te daria um água viva, uma água que tu nunca mais teria sede. E ela estava ainda carnalmente, como nós lemos aqui, ela não entendeu. Ela disse: como é que tu vai tirar água se o poço é fundo? Jesus estava falando da salvação que vem dele. Oh glória! Resumo: os samaritanos que estavam entre os moradores da terra se opõem à construção do templo. Aqui é o interagindo com o professor. Então vamos lá, seguindo para frente, vamos para o tópico 3. No tópico 3,
Como se explica a falta de resistência dos judeus? Porque os judeus não resistiram ali o que o inimigo propôs. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por outra autoridade inferior. A ordem da construção do templo tinha sido dado a Deus, tinha sido dado pelo Deus do céu, através do rei Sírio, a maior autoridade da época, que assinaram o decreto da construção do templo. Segundo ponto, os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Os judeus deveriam tomar como posse a fé em Deus, e não desistir, porque eles estavam recheados de testemunhos de que Deus fez muitos milagres por Israel. Vejamos aqui. Letra A. Nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercada pelo exército do rei da Síria, e que ameaçava e fez com Judá o que já havia feito com o reino de Israel, levando-os em cativeiro. Nesta hora de perigo, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido, pois o anjo feriu no arraial dos assírios, destruindo 185 mil soldados dos sírios. Um anjo só destruiu 185 mil homens da Síria. Segundas Reis, capítulo 19, versículo 30. Segundas Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Aí vamos ver a mesma história, Então você pode ler em casa. Ali, quando Ezequias estava cercado pelos assírios, era muita gente, ele não tinha força para lutar. Porém, ele orou a Deus e Deus lutou por ele. Sem derramar nenhum sangue, o próprio Deus foi lá e mandou o anjo, mandou o anjo lá, e um anjo destruiu todo o arraial dos assírios. Letra B. Nos dias do rei Josafá, ameaçado pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Vê o texto em 2 Crônicas, capítulo 20, onde Josafá diz: não há força nem poder, Senhor, para lutar contra esta grande multidão. Porém, a minha confiança está no Senhor. E o que foi que Deus fez? Os exércitos do inimigo começaram a se matar de madrugada. E Israel só louvava a Deus, com seus cantos, suas buzinas e suas tochas de fogo, parado em pé, e Deus lutou pelo seu povo. Glória a Deus, irmão? Os muitos exemplos da ajuda de Deus no passado deveriam ter inspirado os líderes do povo à resistência a esta maldade dos inimigos dos judeus. Terceiro ponto, os motivos da falta da resistência dos judeus eram de ordem espiritual. Nós vemos aqui algumas características. Quando alguém está morto espiritual, ele se entrega facilmente, não quer congregar, não quer evangelizar, não quer ajudar nas contribuições da igreja, porque ele está morrendo espiritual, então era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Nós vemos esse versículo aí, em Zacarias 4, 6, onde diz: não é por força, mas é pelo Espírito de Deus. Então deve ser despertado pelo Espírito de Deus. Vamos lá. Nós já estamos encerrando. Seguindo. Tópico 3. O resumo. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a construção do templo. No tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Os judeus ficaram tristes, os samaritanos ficavam alegres. Aí quando o templo se ergueu, foi o contrário. Os judeus ficaram alegres e os samaritanos ficaram tristes. Olha que coisa. Letra A. O gozo dos filisteus, a alegria dos filisteus havia perdido quando Sansão terminou em tragédia. Ou seja, quando Sansão derrubou as muralhas ali. Juízes capítulo 16, versículo 25. Letra B. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi curta. Com a ressurreição de Jesus, os seus problemas se agravaram. Mateus 28, 11 a 15. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para a construção do templo sentiram-se humilhados e tristes, mas passando algum tempo acomodaram-se
com a situação e não pela a continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas do inimigo, usada por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Vamos lá, letra A. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus. Ali em Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu começa a repreender o povo. Letra B. Outros aproveitaram a interrupção da obra para edificar suas próprias casas. Ageu 1, 9. Olha que coisa. Outros chegaram a faltar até com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir com a casa de Deus. Aí Ageu, capítulo 1, versículo 6 diz que o povo recebia um salário, mas recebia num saco furado, caía tudo no chão, né? Não tinha nada, não tinha nem para comer, nem para se vestir, porque não contribuía mais com a casa de Deus. Aproveitaram da situação difícil para não dizimar, para não ofertar. E aí Ageu vem e diz: você recebe salário, mas está num saco furado. As enfermidades, o inimigo devora tudo, porque faltava fidelidade. Vamos lá, letra C. Talvez algum dos judeus sincero estivesse triste e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Amada igreja, nós já estamos encerrando, porque aqui já temos aqui o resumo do ponto 4. A oposição dos inimigos faz com que os judeus abandonassem a construção do templo. Nós temos aqui muitos exemplos a tomar, né? Deus estava naquele negócio para construir o templo, e os judeus estavam desanimando. Então, o que nós devemos fazer? A Bíblia nos diz no livro de Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Tenha força e fé, e persevere na fé e na esperança. Continue abençoando as pessoas, continue contribuindo com a obra de Deus da maneira que você puder, né? Financeiramente, levando a palavra, orando pelas pessoas. A obra de Deus não pode parar. Tá bom? Deus te abençoe. Esta é a quarta lição desse terceiro trimestre, dada também pelo saudoso, o comentarista, o pastor Eurico Bergs. Foi o maior escritor, o maior publicador ali de revista da CPAD. Escreveu 35 obras pela CPAD, né? Foi ali publicada. Então, já partiu, está com o Senhor. E esta lição foi dada na década de 1993. E foi agora voltada a relembrar pela CPAD, porque foi uma aula muito edificante. Fica conosco aí nos breves, nas outras lições, se assim o Senhor nos permitir. Eu quero que você compartilhe, eu quero que você aqui abaixo, aqui, ó, tem um nome vermelho, clica nele, se inscreve. Do lado de cá tem um joinha, né? Dá uma joinha assim, ó, aqui do lado de cá azul, toca lá, porque ajuda a divulgar o vídeo. E assim o Evangelho vai se espalhando por toda a terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.